Graças e paz, queridos, bom dia. Deus abençoe a vida de todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula da Jornada Bíblica. Hoje é dia 17 de julho de 2020. Que bom estarmos juntos aqui, nessa manhã de inverno. Aqui em São Paulo está bem frio, está bem gelado, mas nada que vai impedir a gente de buscar a presença de Deus, presença essa que nós desejamos, que nós almejamos, que nós amamos e que faz toda a diferença nas nossas vidas em nome de Jesus. Por isso quero agradecer a presença de cada um de vocês. Estamos recebendo muito essa semana através do tema o semeador saiu a semear. Amém? E aí, quantos plantaram uma semente essa semana? Quantos plantaram uma semente diferente essa semana? Plantaram de forma diferente, buscaram uma semeadura estratégica para começar um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero desejar agradecer o carinho, a confiança de cada um de vocês aqui nessas aulas. Né? As aulas estão com êxito por causa da fé, da busca, do desejo que vocês têm de aprender. A cada semana aqui... Opa, Marilza disse que tem um testemunho. Pode escrever aí, Marilza, para todos os alunos aqui, todo mundo poder participar. Amém? É muito bom a gente ver já o quê? O resultado de forma prática daquilo que estamos aprendendo. Se tudo que recebermos aqui for só... Ela ganhou R$1.000 de presente essa semana. Glória a Deus. Isso é mais que um presente, né? Isso é uma dádiva celestial, uma dádiva divina. Amém. Que Deus abençoe, Marilza, que você possa usufruir de outras experiências como essa. Plantando na vida da minha mãe, ela colheu uma semente diferenciada. Graças a Deus. Amém, queridos. É isso aí. A semente, ela não nega o fruto. O terreno, ele não nega a colheita, né? Na verdade, o que nós experimentamos é ou a falta da semeadura, porque não semeamos, ou a falta de um preparo. Olha, por ajudar ela, e ela não é convertida ainda, e a Bíblia diz realmente que usaria, a gente tem várias experiências de Deus usando aqueles que não são convertidos para abençoar os que são. Nós vemos Dario e Ciro na época do exílio da Babilônia, nós vemos José de Arimateia, nós vemos outros homens da Bíblia, Simão Cirineu, outros homens da Bíblia sendo usados, né, para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são povo de Deus. Nós vemos Deus movendo pessoas para ajudar. Então, biblicamente, é lícito isso, e eu declaro que cada um de nós vamos experimentar esse sobrenatural, colhermos o fruto de sementes plantadas da onde a gente não espera. Apóstolo Fábio, ele tem uma frase que ele me falou já, e eu guardei isso no coração, que ele diz assim: para aqueles que são ousados e fiéis na sua semeadura, preste bem atenção nisso, para aqueles que são ousados e fiéis na sua semeadura, Deus cria caminhos para uma colheita. Olha que tremendo, olha que poderoso isso, né? Deus cria caminhos para que a gente possa colher, aonde a gente nem espera. Então, esse é o sobrenatural de Deus, essa é a interferência de Deus para uma colheita na totalidade, que é a colheita centuplicada, como estudamos na aula passada a respeito de Isaac. Coisa linda, coisa linda. Deus abençoe. Olha,
Vamos lá, hein? Vamos que nós vamos ter mais testemunhos. Como eu estava falando aqui, qual que é o propósito da jornada bíblica? É através do conhecimento da palavra, do que está escrito, uma transformação pessoal para gerar influência. Então a gente é transformado por essa palavra que a gente recebe, isso gera resultados na nossa própria vida, tá aí o testemunho da Marilza, e isso nos dá testemunho para influenciarmos outras pessoas, ok? Depois eu também quero ouvir testemunhos de influência, ok? Nós vamos marcar aí, de repente, uma imersão, onde metade da imersão a gente ministra a aula e a outra metade a gente pode compartilhar testemunhos e experiências do que já estamos influenciando através dos ensinos que temos recebido na jornada bíblica. Esse aqui é o detalhe, ok? Esse é o fruto final. A jornada bíblica nos levando a influenciar pessoas que vão conhecer a Cristo, que vão caminhar com Cristo, que vão ser consolidadas em Cristo e que vão também ter essa sede, essa fome pelo conhecimento e pela revelação. Amém? Então vamos lá, queridos, vamos para a nossa aula de hoje, vamos continuar. Ouvimos então já nesse período a respeito do princípio do semear e do colher, dessa lei espiritual que se cumpre independente se cremos, aceitamos, desprezamos ou buscamos, então ela simplesmente se cumpre, ok? Ouvimos aqui de uma semeadura estratégica que podemos fazer, confiando, que nos leva a confiar em Deus, terrenos que podem sim ser produtivos, mesmo que os nossos olhos ainda não sejam, vamos falar disso hoje de novo, ok? Vimos a possibilidade das nossas sementes serem multiplicadas, se trilharem o caminho da obediência e da fidelidade. Tem um caminho que toda semente precisa trilhar para produzir uma colheita segura, que é o caminho da obediência e da fidelidade. Então, plantamos sim por obediência e por fidelidade. Amém? Mas temos muito mais para receber. Na verdade, é um tema aqui que vai embora. Mas hoje nós vamos falar sobre o semeador, ok? O semeador, já falamos semente, já falamos terreno, já falamos do princípio do semear e do colher, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre o semeador, ok? Então, vamos lá. Conhecendo o semeador na Bíblia. Entenda que o texto que nós vamos ler hoje, ele pode, lógico, ser interpretado em qualquer situação. Você pode usar ele para ministrar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Você pode usar ele para ministrar uma palavra sobre qualquer semente que está sendo plantada. Mas entenda uma coisa, esse texto, essa parábola, quando ela é explicada por Cristo, ela está falando sobre a pregação da palavra de Deus, ou seja, semearmos a palavra de Deus. Lembra que Deus nos deu, olha isso, a semente, a primeira e mais importante semente que o homem deve semear, que é a obediência, ok? Então, essa semente, em relação ao nosso relacionamento com Deus e a nossa vida como um todo, a semente da obediência é aquela que vai gerar o fruto mais poderoso nas nossas vidas, ok? O filho obediente, o servo obediente, aquele que leva, que é levado à presença de Deus e Deus o abençoa, isso é um fato, ok? Porém, nós como cristãos temos uma semente que nós não podemos deixar de pregar de jeito nenhum, que é a semente da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela precisa ser semeada, ela precisa ser pregada, ok? E Jesus conta uma parábola para explicar esse tipo de semeadura. Então abra sua Bíblia aí em Lucas 8, versículos de 5 a 8. Vamos lá, Evangelho de Lucas,
capítulo 8, versículos de 5 a 8. Essa parábola é contada em 3 dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas conta de forma clara essa parábola com a sua explicação, ok? Então eu queria que você abrisse, nós vamos usar o termo, o texto de Lucas, mas qualquer um dos 3 poderia ser utilizado, ok? Mas vamos lá, vamos começar pelo texto de Lucas. Lucas 8, versículos de 5 a 8. Lucas 8, versículos de 5 a 8 diz assim: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita a 100 por 1. Tendo concluído essa parábola, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, Lucas 8, de 5 a 8, está falando sobre a parábola do semeador, ok? Entenda que o nome dessa parábola é semeador, não é a parábola da semente, não é a parábola do terreno, dos 4 terrenos. Tudo isso você pode receber essa parábola como entendimento, como revelação, como interpretação, ok? Mas, como o foco da jornada bíblica é falar a respeito daquilo que está escrito, essa parábola é chamada da parábola do semeador, porque ela fala a respeito de alguém que está semeando. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o semeador, preste bem atenção nisso, o semeador saiu a semear. Ou seja, o semeador é aquele que sai para semear. A palavra de Deus, ela só é pregada. Essa semente só vai gerar o resultado se alguém sair para pregar. Se alguém levar essa palavra. Independente dos meios em que nós vamos usar para pregar essa palavra, seja através de uma live na internet, seja através de um culto, seja através de uma rede, seja através de um evento, seja através de um evangelismo pessoal, alguém tem que se dispor para isso. Então a primeira característica que a gente vê no semeador, e eu estou dando aula aqui para semeadores nessa manhã, através de uma célula também, como a pastora Nádia colocou, que é uma estratégia. A célula é uma estratégia que são reuniões nas casas, podemos chamar de grupos familiares, podemos chamar de pontos de pregação. O que acontece? Essa característica precisa existir num semeador. Ele tem que sair para semear. Ele tem que se dispor. O semeador, olha isso, é aquele que vai, é aquele que não fica parado, porque ele sabe que tem uma parte que cabe a ele. Como até, acho que o Carlos escreveu na segunda ou na quarta-feira, ele colocou aí o versículo, né? Que uns plantam e outros colhem, né? Paulo mesmo diz, eu plantei, Apolo colheu, e assim por diante. Uns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus, ele vai dar o crescimento em cima do quê? De uma semente que foi plantada. Ok? O crescimento, a unção, o poder de Deus que faz aquela semente germinar, que faz aquela semente crescer para futuramente produzir um fruto, é sempre em cima de uma semente plantada. Ok? Então, aí nós podemos ir para 2 Coríntios 9, versículo 6, aquele que pouco planta, pouco colhe, aquele que muito planta, muito colhe, mas os dois plantaram. Seja a colheita menor, seja a colheita maior, seja a colheita de 30, de 60 ou de 100 por 1, deve haver a atitude
da semeadura. Alguém precisa plantar. Alguém precisa plantar para que seja colhido. Ainda que um plante para que futuramente outro colha. Olha isso. Alguém precisa plantar. Alguém precisa plantar. Quando eu me converti, antes de me converter, eu tive um relacionamento com uma moça aqui em São Paulo. Depois eu fui embora para Ribeirão Preto, Sertãozinho. Fiquei lá 3 anos e meio fazendo faculdade. Quando eu voltei, me converti. E aí, quando eu me converti, eu me reencontrei com uma moça que eu tive um relacionamento, né, ainda no mundo, tal. Um amigo meu de infância é casado com a irmã dela, e a gente começou a se relacionar de novo sem ter nada pessoal, assim, nada de namoro, nada. Relacionar assim, nos aproximamos por causa desse meu amigo, e aí saímos juntos algumas vezes, os 4, para jantar. Aí, mas o meu foco, porque já estava ardendo dentro de mim a chama do evangelho, o meu foco era trazer esses 3 para Jesus. Era realmente o meu foco. E aí o que aconteceu? Eu peguei e... Olha que interessante, né? A semente da fidelidade e da obediência. E aí o que aconteceu? Esse meu amigo de infância, que eu considero como primo, praticamente, a gente se chama de primo, ele engravidou a namorada dele, eles decidiram casar. Aí eu fui lá, falei que um casamento não ia durar se... Assim, não é que eu profetizei que não ia durar, mas o casamento, para durar com nobreza, com excelência, precisava do evangelho, precisava de Deus. E aí ele foi para a igreja junto com a esposa, aceitaram Jesus, foram batizados, ainda lá em Parelheiros, quando nos batizávamos lá no sítio de Parelheiros. Aí eles casaram, o apóstolo Fábio fez o casamento deles, né? Eu fui padrinho de casamento deles junto com essa moça. E, bom, ok, pois eles não permaneceram, infelizmente o casamento deles acabou, ok? Eles têm 2 filhos, mas não vivem mais casados. Bom, e essa moça eu peguei e levei ela para uma reunião na época da Adonep. Levei ela para uma reunião da Adonep, ali ela aceitou Jesus. Logo depois que ela aceitou Jesus, ela me fez uma proposta da gente ficar junto, da gente namorar. Aí ela fez uma proposta sexual e eu rejeitei essa proposta. Eu rejeitei essa proposta e falei, não, olha, a gente pode até ficar junto, pode até ser propósito de Deus isso, mas eu não quero isso baseado em padrões anteriores. Eu quero viver uma nova vida. E fui fiel à palavra e fui obediente à palavra. Bom, essa menina ela ficou muito brava comigo, muito triste, e rompeu e falou, não quero continuar. Ok, eu segui meu caminho, ela seguiu dela. Casei, formei família, em santidade, usufruo desse fruto até hoje. Usufruo desse fruto até hoje, porque meu casamento é um casamento sólido, amém? Eu casei debaixo de santidade, obediência, de fidelidade a Deus, então meu casamento é um casamento sólido, estou colhendo esse fruto. E quando foi no ano, e eu me converti em 2007, em 97, quando foi no ano de 2011, eu me converti em 97, quando foi no ano de 2011, eu recebo uma ligação dessa menina. Ela me liga. Olha isso, que tremendo. Ela me liga e fala, Carlos Henrique e tal, aqui é a fulana, papapá, papapá. Aí eu falei assim, uau, tá me ligando, né, depois de tanto tempo. A última vez que nós nos falamos foi lá em 98. Aí ela tá me ligando, ela falou, eu precisava te ligar. Falei, por quê? Ela falou assim, porque a primeira vez que eu tive um contato com o evangelho foi lá naquela reunião, naquele hotel que você me levou, tal. Depois disso eu não tive. Mas eu precisava te ligar para dizer que hoje eu estou convertida com o meu marido, com os meus filhos na igreja.
Olha isso. Olha isso. Que tremendo. Estou lá com o meu marido, ela estava convertida. Ou seja, o fruto daquela semente plantada estava sendo colhido. Porque a semente, ela trilhou o caminho da fidelidade, da obediência. Ela gera frutos futuros. Vocês estão compreendendo? Quando Deus fala de princípios, não é princípios apenas para nos cercear ou para que nós possamos usufruir do resultado disso, mas esse resultado é muito além do que os nossos olhos podem ver. Então, mas teve que existir uma disposição de plantar uma semente, de ir, de falar, de levar para uma reunião, de se expor, de ser desprezado, de ser ignorado. O semeador, e nós já vamos falar disso, ele não vai olhar o terreno. O semeador é aquele que olha a colheita futura, aquele que sabe que uma semente que trilha o caminho da fidelidade e da obediência gera uma colheita futura. Amém? Então o semeador é aquele que vai, é aquele que não fica parado, mas sabe que tem uma parte que cabe a ele. Veja em Mateus, capítulo 4, 23, olha o que diz, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Olha isso. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Preste bem atenção. O Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino. Ele era o semeador que se dispôs a semear. Ok? A parábola do semeador fala da semente da palavra de Deus. Como eu falei, você pode usar essa parábola para falar sobre dízimo, você pode usar essa palavra para falar sobre qualquer tipo de semeadura, sem problemas. Mas Jesus explica que a semente plantada na parábola do semeador é a palavra de Deus. É a semente que todo cristão deve plantar. Todo cristão deve plantar a semente da palavra de Deus, amém? Isso tem que ficar claro. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, sabia disso. Se você pegar no livro de 1 Coríntios 9, ele diz assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque pesa sobre mim essa obrigação. Olha isso. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quando ele diz esse ai de mim, não é que Deus vai castigá-lo, não é que Deus vai oprimi-lo porque ele não pregou, mas é sim, ai de mim, quem sou eu? Que cristão sou eu se eu não estou pregando o evangelho? Que cristão sou eu se eu não estou falando do amor de Deus para as pessoas? Vocês estão compreendendo isso? Vocês estão entendendo que existe uma semente que todo cristão deve plantar? Exatamente, ó, vou até fixar o comentário aqui. A semente que todo cristão deve plantar é a palavra. Todo cristão deve ser um semeador da palavra, não tem como. Paulo diz, ai de mim, ou seja, que cristianismo é o meu? Se eu não prego a semente da palavra, é um cristianismo apenas de benefícios próprios. Então, veja só, o semeador ele sai a semear, ele sai para pregar, ele sai para levar o evangelho. Jesus percorria todas as cidades ali para pregar o evangelho. Então, primeiro, o semeador é aquele que sai. Segundo, o semeador ele não para por causa dos terrenos difíceis. Olha isso, queridos. O semeador ele não vai parar porque os terrenos são difíceis. Ele continua. Veja que a Bíblia diz que há um terreno em que sementes caíram,
à beira do caminho, e na explicação da parábola essas sementes foram roubadas pelo diabo, porque na beira do caminho era uma superfície dura, ok? Foram pisados pelos homens e não produziram. Ou seja, Jesus explica que na beirada do caminho o diabo vem e arranca a palavra para que eles não sejam salvos. Presta bem atenção, para aqueles que ouvem não serem salvos. Então existem terrenos, queridos, que o diabo trabalha para que a pessoa não receba a salvação. A salvação. O diabo sempre vai trabalhar para que a pessoa não receba a salvação. Essa semente cair da beira do caminho, o diabo vai trabalhar para que ela não receba salvação. Aí a Bíblia diz que outras sementes caíram no meio das rochas e elas não produzem raiz, então elas secam rapidamente. Por quê? Segundo a explicação, porque elas desistem diante das provações. Então existe aqueles que a semente vai ser arrancada para que eles não recebam salvação, então esses nem foram salvos, mas tem outras que no meio da rocha até começam a crescer, então até recebem a palavra, mas diante das provações, das dificuldades, das lutas, eles vão retroceder. Então a primeira está ligada à salvação, a segunda está ligada à consolidação dessa fé, é um terreno em que a consolidação ela é comprometida, ok? Aí existe um terceiro terreno que são os espinhos, que a palavra nasce, ela cresce, chega a brotar, mas os espinhos a sufocam. E aí Deus diz que está ligado ao quê? Aos apegos desse mundo, aos prazeres desse mundo, a paixões desse mundo, a ansiedade desse mundo. Então aí já está no terceiro nível, que é o discipulado. Ok? Olha só que interessante. Esses tipos de terreno vão falando em etapas da vida cristã. Aqueles que nem a palavra conseguem ser salvos, não conseguem ser salvos. Aqueles que são salvos, mas por causa das provações eles não são consolidados. E aqueles que são até salvos e consolidados, mas quando ainda há resquícios do amor pelo mundo, da ansiedade pelas paixões do mundo, eles acabam não se tornando discípulos de Jesus. Olha o que diz Tiago 4 a respeito desse terreno espinhoso. Olha o que diz Tiago 4:4. Diz assim: adúlteros. Adúlteros não é aquele que trai no casamento. Adulterar quer dizer mudar. Adulterar quer dizer não ser o original, não ser o plano original. Ele diz assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou seja, um terreno, preste bem atenção, um terreno onde a semeadura até gera um broto, até cresce, mas na hora, preste bem atenção, na hora em que vem o resquício da velha natureza, mas eu tinha isso que eu gostava de fazer, aquilo que eu tinha, tal, e se volta para as amizades do mundo, para ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, por isso é sufocado. Por isso não prospera. Agora, presta atenção, o objetivo aqui não é falar a respeito dos terrenos, mas é falar a respeito de um semeador que olha para os terrenos, vê que existem terrenos difíceis, mas ele não para. Porque a Bíblia diz que caiu nesse terreno, e depois caiu no outro terreno, e depois caiu no outro terreno, até encontrar um terreno que fosse fértil. Preste bem atenção nisso. Então, a característica do semeador, ele continua. Ele não para. Não é porque não deu resultado aqui. Se lá atrás eu ficasse traumatizado, porque eu levei aquele casal de amigos, e eles não permaneceram, e eu levei aquela menina, que era
um ex-relacionamento meu e ela não permaneceu por causa daqueles tipos de terreno, eu poderia ter desistido de ser um semeador. Vocês estão compreendendo? Mas o semeador é aquele que não para, é aquele que não desiste. O semeador, ele não para por causa de terrenos difíceis, ele continua indo até encontrar o terreno que frutifica, ou seja, o semeador insiste até achar uma terra produtiva. Tá ficando claro? Quem tá entendendo aí? Solta a mãozinha, coração, diga eu estou entendendo. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, terceiro, o semeador insiste até achar uma terra produtiva. Agora presta atenção, só chegaremos nessa terra produtiva quem trilhar o caminho necessário. Para chegar nessa terra produtiva, muitas vezes, vamos encontrar terrenos difíceis. Mas aqueles que pararem no terreno difícil não vão encontrar o terreno produtivo. Ok? Veja que quando Jesus dá o exemplo da parábola do semeador, ele está falando de que há um caminho a ser trilhado e normalmente passamos primeiro por esses caminhos onde a terra não está totalmente ainda pronta para isso, ok? A semeadura deve ser contínua para que nossa colheita não seja escassa. Olha isso. A semeadura deve ser contínua para que a nossa colheita não seja escassa. Olha o que diz Eclesiastes 11, versículo 6. Eclesiastes 11, versículo 6 diz assim: logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Olha isso. Olha isso. Que tremendo. Logo de manhã, planta a tua semente. E à tarde não repouse a tua mão. Porque você não sabe qual das duas vai prosperar. Se é esta ou aquela. Ou ambas serão boas. Você compreendeu a característica do semeador? O semeador sai a semear. O semeador insiste até... Ele não para diante de terrenos difíceis e ele insiste até achar uma terra produtiva. Ok? Nem toda terra, a princípio, está produtiva. Ok? Nem toda terra, a princípio, está produtiva. A princípio, mas nós vimos na quarta-feira de que não existe esterilidade na visão divina. O homem que torna estéril, dependendo como ele vê. Quando ele olha com incredulidade, ele torna aquilo estéril. Presta atenção numa passagem tremenda que nós temos em Gênesis capítulo 14, 15, principalmente o capítulo 15, que explica que, olha isso, qual passagem? A última? Eclesiastes 11, 6. Foi a última que eu li aqui. Ok? Eclesiastes 11, 6. Em Gênesis, capítulo 15, a gente vê a passagem de Deus falando com Abrão, falando assim: Abrão, eu vou fazer você um pai de nações. Eu vou te abençoar, você vai ser muito próspero. Aí, olha só que tremendo isso. Abraão vira para Deus e diz assim: Deus, de que adianta eu ser próspero se eu não tenho filhos para quem deixar minha herança? Veja só o coração generoso de Abraão. Para que adianta uma prosperidade se a minha semente não produz fruto? Olha isso. E aí o que acontece? Deus diz assim: Abraão, sai da sua tenda.
Eu já falei isso em outras ministrações, mas é importante a gente falar isso. Por quê? Porque os olhos de Abraão tornavam a tenda dele estéril. Ele olhava para a esterilidade de Sara. Quem vivia na tenda junto com Abraão? Sara. Ele olhava para Sara e ele via a figura da esterilidade. Agora presta atenção. Antes de Deus curar Sara, ele precisou primeiro curar a esterilidade no coração e na mente e na visão de Abraão. Abraão precisou mudar a forma dele ver para que Sara pudesse ser curada. Quantos estão compreendendo isso? Ele tira Abraão da tenda e diz, sai da tenda e agora olha para o céu. Aí Abraão parou de olhar para a tenda e começou a olhar para o céu. Ele diz, conta as estrelas, se é que podes. Não, não dá para contar. Então, vai ser assim a tua posteridade, incontável, como as estrelas do céu. Mas para que ele pudesse ver a semente frutificar, olha isso, para que ele pudesse ver a semente frutificar, ele precisou mudar, tirar a visão estéril para ter a visão frutífera. Ok? A esterilidade, e eu quero falar algo para vocês aqui, estava mais na visão de Abraão do que no corpo de Sara. E Isaac nasce debaixo desse milagre. Agora presta atenção, como Isaac nasce debaixo desse milagre, a visão de Isaac não era a visão de uma mulher estéril. E por isso ele perseverou orando por Rebeca durante 20 anos, que foi o que nós falamos aqui na quarta-feira, até ver o fruto. E porque ele perseverou, o fruto dele veio dobrado. A unção sobre ele veio dobrada. Amém? Vocês estão compreendendo o quão é forte esse princípio de nós termos a visão correta em relação a todas as coisas? E o semeador da palavra é aquele que não olha se o terreno é difícil ou não, mas ele persevera naquele caminho até achar o terreno próprio para frutificar a palavra. Há colheitas, queridos, em níveis diferentes. A Bíblia diz, se você pegar na versão do Evangelho de Mateus, Mateus 13, 23, diz lá, olha, a semente que caiu em terra boa, ela plantou a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, o nosso papel como semeadores é plantar. Nós não sabemos qual vai gerar 30, qual vai gerar 60, vai gerar 100. Mas nós sabemos que toda semente que for plantada numa terra boa vai gerar uma colheita. Amém? Eu quero dizer que toda semente que você tem plantado em terras boas, você vai colher você vai ter essa colheita. Amém? Exatamente, uma semeadura estratégica. Amém? Assim como a nossa semeadura deve ser estratégica, precisa acontecer debaixo de sabedoria divina. Ok? Assim como nossa semeadura, ela tem que ser estratégica, ela precisa acontecer debaixo de sabedoria divina. Diga, sabedoria divina. Quem é que nos dá sabedoria para plantar da forma correta, no lugar certo? É Deus. Eu quero ler um texto com vocês, é maravilhoso esse texto, abre aí, no livro de Isaías, abre aí, Isaías 28, 23. Isaías 28, capítulo 23, versículos 23 em diante. Olha o que diz esse texto. Eu quero que você acompanhe na Bíblia para você não perder. Lembra que fazer jornada bíblica, senta com uma Bíblia na mão, seja no seu celular, seja no seu tablet, em algum lugar, não é jornada bíblica. Ok? Então pega a tua Bíblia e abre em Isaías 28, 23. Diz assim, inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Porventura o lavrador que semeia, lavra sem parar, fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo,
ele não espalha o endro, ele semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta, o trigo duro, nas margens. Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso, não se debulha o endro com instrumento de trilhar, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Versículo 29 agora, presta atenção. Todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Olha que palavra é essa. Queridos, aqui está falando, em Isaías 28, 23 a 29, está mostrando como se deve plantar, o que se deve plantar, em que terreno deve plantar, que horas deve plantar, como deve colher, como deve fazer, tudo. E aí termina dizendo, 29, todo esse conhecimento vem da parte de Yahvé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Ou seja, queridos, veja só, veja que essa parábola do semeador, e junto com esse texto de Isaías, traz um ensino extraordinário. As sementes podem até ser ótimas, mas se não soubermos como e onde plantar, não teremos colheita. Veja que ele fala do endro, do cominho, do cereal, de formas diferentes da gente plantar. Veja que ele fala sementes plantando em terrenos específicos, de forma específica, cuidando de forma específica e colhendo de forma específica. É uma sabedoria de Deus que precisa estar sobre a nossa vida, para que quando a palavra for semeada, ela gere a colheita pela qual ela foi semeada. Ok? Agora olha aqui, quando a gente vê a parábola do semeador, a gente vê que a semente era boa para semear, e os terrenos eram frutíferos. Os terrenos na parábola do semeador, nenhum terreno era infrutífero. Mas o semeador precisa estar atento. Atento. Nós falamos aqui nas duas primeiras aulas da lei da semeadura, das sementes, dos terrenos, mas essa jornada aqui, queridos, o foco é o semeador. O foco é você. O semeador saiu a semear. O foco é você, é o semeador. Presta bem atenção nisso. O foco dessa jornada, dessa semana, é o semeador. Não é o tipo de semente nem de terreno, mas o foco é o semeador. Sabe por quê, queridos? As sementes, a Bíblia diz que as sementes caíram pelo caminho. Elas não foram lançadas. Há sementes que caem e há sementes que são lançadas. O semeador saiu para lançar sementes, mas a Bíblia diz que elas foram caindo. As sementes que foram caindo, queridos, elas perderam produtividade, porque semente não é para cair, semente é para lançar. Semente não é para cair, semente é para ser semeada. Veja que as sementes caem por um descuido do semeador. Olha isso. Olha o que Deus vai falar conosco aqui agora. As sementes, elas caem por um descuido do semeador. E a proporção da colheita se tornou 1:4. Ou seja, por causa do descuido, ele só colheu 25% do que poderia colher. Porque as 3 primeiras que caíram em terrenos que não estavam trabalhados ainda, não produziram fruto. As sementes precisam ser semeadas.
e não caírem. E não caírem. Queridos, essa parábola ela é espetacular. Essa parábola ela é maravilhosa. Presta atenção. Ele só colheu 20... Já Isaac, em Gênesis 26, diz que ele semeou naquela terra. Então ele colheu 100%. Totalidade. Nós colheremos totalidade se as sementes forem lançadas e não se elas ficarem caindo pelo caminho. Semente não é para ficar caindo pelo caminho. Semente é para ser semeada no terreno. Amém? Quantos estão entendendo isso? E eu te pergunto, as suas sementes estão sendo semeadas ou elas estão caindo pelo caminho? Olha isso. Amém? Quantas vezes pregamos o evangelho de forma foita e precipitada, sem prepararmos o terreno, simplesmente deixando as sementes caírem? Queridos, a Bíblia não diz que aqueles 3 primeiros terrenos, aqui na semeadura, eram terrenos improdutivos. Não, mas eram terrenos que não foram preparados. Se o semeador tivesse tirado aquelas terras, aquelas pedras, a semente produziria. Naquele terreno duro, se ele fosse cavado, a semente produziria. Se nos espinhos, os espinhos fossem tirados, a semente produziria. Então, por causa da desatenção que foi, as sementes foram caindo, elas não geraram resultado. Mas no momento em que as sementes acham uma terra boa, uma terra trabalhada, elas vão gerar resultado. Então a semente não é para cair, a semente é para plantar. O evangelho não é para ser jogado simplesmente. Eu prego o evangelho. Como é que você prega? Eu ponho uma palavra. Eu ponho uma palavra na internet para as pessoas ouvirem. Ok? Isso é uma forma. Tem o seu objetivo. Você joga uma palavra na internet, ela vai alcançar milhares de pessoas. Não tem problema. Eu espero que essas palavras, a jornada bíblica alcance milhares de pessoas. Mas se o terreno não estiver preparado, algumas pessoas, o diabo vai arrebatar, elas vão ser salvas. Outras pessoas, por causa das dificuldades que elas estão enfrentando, a semente não vai ter raiz. E outras, por causa dos amores da vida e das paixões desse mundo, a semente vai ser sufocada. E aí, 25% vai alcançar. Mas se eu plantar minha semente de forma direcionada e focada em terra preparada, eu colho centuplicado. Amém, queridos? O que nós não podemos é deixar de semear. Mas se a nossa semente for estratégica, a nossa semeadura for estratégica e for debaixo de direção divina, ou seja, esse aqui você planta nessa terra, esse aqui você planta nesse terreno, esse aqui você planta dessa forma, nós colhemos 100%. E muitas vezes ficamos nos perguntando, por que é que não estamos colhendo se estou plantando a semente? Vai ter pessoas, como eu falei, que eu plantei naquela época e outros estão colhendo agora. Mas Deus quer nos levar ao maior nível de colheita possível de vidas. Nós somos os semeadores, os pregadores dessa geração, desse tempo, que precisamos plantar a semente no terreno certo. Amém? Existem oportunidades que não podemos perder no nosso evangelismo. Amém? Existe aquele momento, que é aquela oportunidade, que muitas vezes não foi preparada na hora. Existe. Olha o que diz Eclesiastes 11:4. Anota aí, Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Ou seja, se a gente também anda totalmente desatento, a gente não semeia. Quem fica olhando o vento não semeia. E o semeador saiu a semear. Então fica atento, porque algumas oportunidades vão acontecer quando você não espera. Mas até para essas oportunidades, nós precisamos estar preparados. Amém? Até para as oportunidades que aparecem de repente, podemos estar preparados, tanto para plantar quanto para colher. Uma ministração que eu dou para a minha equipe de 12, para os meus discípulos,
constantemente. Quem está aí, o João, outros que estão aqui nessa manhã vão poder falar sobre isso. Eu sempre digo para eles, queridos, você precisa estar preparado. A palavra precisa estar em você. Você precisa ter uma palavra preparada sempre para evangelizar. Você precisa ter uma palavra de dízimo e oferta sempre preparada dentro de você. Você precisa ter uma palavra de cura sempre. Se hoje você se depara com um enfermo e você precisa liberar uma palavra de cura, qual é a palavra bíblica? Qual é o versículo bíblico que você vai citar? Você tem que saber. Ok? Precisamos estar preparados. Você sabe que uma vez eu fui com um discípulo meu, ó, o Joãozinho está confirmando, obrigado, João. Eu fui uma vez com um discípulo meu, ele foi me acompanhar. Nós fomos falar sobre a visão celular numa igreja. Ele foi junto comigo. E quando chegamos nessa igreja, era uma igreja de um modelo bem tradicional, e nós fomos recebidos, o pastor começou lá a reunião, como se fosse um culto, era durante a semana, e aí, de repente, o pastor virou e falou assim, ó, nós temos hoje aqui a presença do pastor Carlos Henrique dele, e veio também o irmão, que era esse meu discípulo, o irmão fulano de tal, o pastor Carlos Henrique vai nos dar uma palavra nessa noite, mas antes de ouvirmos uma palavra do pastor Carlos Henrique, gostaria que o irmão, que era o meu discípulo, viesse aqui e desse uma palavra para a congregação. E esse meu discípulo, ele não estava preparado. Quem usa é Deus. Quem move é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Mas quem planta é a gente. E para plantar precisa estar preparado. Então Deus vai usar. Mas vai usar mais ainda quem estiver preparado. Deus usa por misericórdia, usa. Mas usa na plenitude quem está preparado. Quantos estão entendendo isso? Sabe o que aconteceu com esse discípulo? Ele não conseguiu. Ele não levantou. Ele travou. Ele fez um sinal, balançou negativamente a cabeça e não subiu. Presta atenção em algo que eu vou falar. Presta atenção em algo que eu vou falar. Sabe qual era o tema? Qual era o tema que eu ia pregar naquela noite? Eu ia falar da visão celular, sobre nós fazermos discípulos e os nossos discípulos serem gerados conforme a nossa espécie. E Deus queria respaldar essa palavra usando o meu discípulo, porque ia subir o meu discípulo, depois ia subir, sabe o que eu ia falar? Olha aqui, ó. O discípulo caminha junto com o líder e gera a espécie. E o testemunho não foi gerado, porque meu discípulo não subiu, porque não estava preparado. Isso não tem a ver com timidez, isso não tem a ver com introspecção, isso não tem a ver com falta de preparo. O semeador que sai a semear, ele prepara o terreno. O semeador que sai a semear, ele sabe qual é a colheita que ele quer ter. O semeador que sai a semear, ele sabe qual é o objetivo futuro do que ele está plantando. Ainda que Deus nos surpreenda com uma colheita muito maior às vezes do que nós esperamos, porque aí vem o poder sobrenatural de Deus, nós devemos saber onde nós queremos chegar. Amém? Por isso, é importante sim a gente saber, a gente lançar a palavra, pregar, jogar palavras na internet, sim. Mas quanto mais preparados e focados nós tivermos, e nós formos, mais consistente será a nossa colheita. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quanto mais preparado for o teu evangelismo, mais eficaz vai ser a sua consolidação. Quanto mais preparado for o teu evangelismo, mais eficaz vai ser a tua consolidação. Amém? A pergunta que não quer calar. Qual foi a minha reação? Aí é uma característica de temperamento. A pastora Rosângela,
sempre fala isso, eu consigo, eu tenho um domínio, assim, próprio, dado por Deus, lógico, muito forte nesse aspecto de reações. Eu consigo guardar qualquer tipo de reação. Mas eu e ela, nós temos uma brincadeira, não sei quantos já assistiram um desenho chamado Madagascar. Madagascar é um desenho que tem 4 pinguins, e os 4 pinguins diz assim, né? Eles estão deitados, como é que é, Rô? Eles dizem assim, quando o navio está indo embora, os pinguins não estão dentro do navio, e o navio vai sem capitão. Eles sabem que não tem gasolina, que não tem combustível. Os pinguins sabem que não tem gasolina suficiente para o navio ir. Veja só, para o navio ir. Exatamente, a Ana já escreveu aqui. Os pinguins dizem assim, sorriem e acenem. Eu e a Rosângela adotamos isso. Diante de situações constrangedoras, a gente sorri e acena. Ou seja, não deixa nenhuma reação tomar conta naquele momento. Mas eu pude depois, com esse discípulo, ensinar e ministrar a palavra. Então, ok? Esse sorri e acene. Não tem. O que eu ia falar? Meu Deus, não prego agora porque meu discípulo não conseguiu pregar? Não, eu estava preparado para aquele momento, ok? Nós podemos nos preparar para esses momentos, amém? Presta atenção em algo. Uma estratégia do inimigo para impedir que a semeadura aconteça ou prospere é fazer a sua semeadura ao mesmo tempo que a nossa. Anote isso, queridos. Uma das estratégias do inimigo para impedir que a nossa semeadura aconteça ou prospere é fazer a sua semeadura ao mesmo tempo que a nossa. Vocês estão compreendendo? Não, Nazaré, não foi o João. Não foi o João que está. O João é um discípulo bem preparado. O João, ele é um discípulo bem preparado na palavra para plantar a semente. Amém? Mas foi um outro discípulo mais novinho na fé, na época. Ok? Então, queridos, o inimigo, ele também tem uma estratégia de semeadura. Você sabia? A gente vê desde o Éden, o inimigo plantando sementes. Mas muitas vezes o inimigo planta no meio da nossa colheita. No meio da nossa colheita, amém? E eu quero ler um texto que não vai dar, nós vamos ter que continuar amanhã na imersão, porque eu só tenho mais 2 minutos, mas eu quero ler o texto e aí você vai refletir nesse texto e nós vamos continuar amanhã na imersão. Abra sua Bíblia em Mateus 13, de 24 a 30. Mateus 13, de 24 a 30, diz assim, anota aí, Mateus 13, de 24 a 30. Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. A semente não caiu, ela foi semeada. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono daquela plantação foram até ele e perguntaram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu, não, pois ao tirar o joio, podereis também juntamente arrancar com ele o trigo. Deixai-vos, pois, crescer, juntos até a safra, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, primeiro ajuntai o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Queridos, 30 segundos para encerrar. Medita nessa palavra para a imersão amanhã. Vamos para o grupo do Telegram. A partir de hoje, o grupo do Telegram está aberto de forma gratuita. Para quem quiser participar, tem um link na minha bio. Eu vou pôr o link lá para você disparar. Não tem nenhum tipo de cobrança
para fazerem parte do grupo do Telegram, ok? O grupo do Telegram tá aberto. Beijo, te vejo lá.